Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje nós vamos falar de dinheiro, classificação e polêmica. Eu vou te contar quanto o Rogue Invitational pagou para cada atleta e o porquê da diminuição na premiação de 2025 para 2024. Falaremos também do processo classificatório para o Syndicate Crown, que tem um detalhe importante: qualquer atleta do mundo pode buscar uma vaga para o CrossFit Games via este campeonato classificatório. E para fechar, vamos falar de Guilherme Malheiros, que rompe o silêncio e justifica sua performance no Rogue Invitational deste ano. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. O programa de hoje é um oferecimento de Fit Games, aonde os melhores eventos acontecem, e Hércules Funcional, treino com ciência, resultado com constância. Vamos começar o programa de hoje falando da premiação paga pelo Rogue Invitational para os atletas que participaram desta edição. O valor total da bolsa de prêmios foi de $1.569.513, que é um valor muito alto e é superior ao valor pago pelo CrossFit Games, que é em torno de 1,4 milhões. Porém, essa bolsa total ela é dividida entre atletas do CrossFit e atletas de Strongman. Para os atletas de CrossFit, sobra um valor de mais ou menos $1.100.000. E para compor o valor da bolsa de prêmios, o Rogue usa uma metodologia diferente. 1 milhão vem de aportes da marca Rogue, então é 1 milhão garantido em prêmios. 275 mil a marca compra um ano antes do campeonato acontecer em Bitcoin, então ele sofre um processo de valorização ou desvalorização nesse período. $5 vem da venda de ingressos ao público e 10% do valor arrecadado na classificação online também é revertido para essa bolsa de prêmios, que soma esse valor muito bom de $1.569.000. E aqui ao lado nós temos o valor que cada atleta recebeu do Rogue Invitational, levando em base a posição que cada um ficou no leaderboard. Então, Jeff Adler e Laura Horvat, que foram os grandes campeões, receberam aproximadamente $232.000. Até o nono lugar, esse prêmio é decrescente, então na nona colocação ficou Colton e Brooke Wells e receberam $10.800 mais ou menos. Da 10ª à 20ª colocação, o valor da bolsa é fixo em $5.418. Aqui nós temos outra comparação interessante com o CrossFit Games, que no Games o grande campeão da categoria masculina, que foi o Jason Hopper, recebeu mais ou menos $278.000. E a tia, por parte das mulheres, recebeu até um pouquinho mais, porque lá, além da premiação paga por posição, também temos os bônus por eventos. Agora eu gostaria de trazer uma curiosidade sobre a bolsa de prêmios paga pelo Rogue Invitational. Você já sabe que em 2025 o campeonato pagou $1,5 milhões, mas em 2024 o campeonato pagou $1,8 milhões, ou seja, $300 mil a mais do que em 2025. E sabe qual foi o fator principal? A moeda Bitcoin. Por quê? Porque o campeonato sempre faz aporte de $275 mil em Bitcoin. Só que em 2025 o preço do Bitcoin era de $95 mil na compra e 107 mil na venda. Já em 2024 o preço de compra era $35 mil e o preço de venda era $75 mil. Ou seja, teve uma valorização de mais de 100%, que gerou toda aquela diferença na premiação final de 2024 para 2025. Muito legal isso aí, né? E agora vamos falar do Syndicate Crown, campeonato classificatório ao CrossFit Games, que divulgou nesta semana como será o processo de seleção dos seus atletas para a edição de 2026. E aqui nós temos várias considerações importantes para fazer. A primeira delas é que o campeonato sofreu um upgrade. Ao invés de mandar 2 homens e 2 mulheres ao CrossFit Games, eles mandarão 3 homens, 3 mulheres e 3 times. Isso deixará a competição muito mais interessante. E aqui ao lado nós temos como o atleta pode se classificar individualmente para o Syndicate. Aqui nós temos 40 vagas para os homens e 40 vagas para as mulheres. E já temos um ponto importante: não teremos restrição regional. Ou seja, qualquer atleta do mundo pode participar desse campeonato e buscar a sua vaga para o CrossFit Games. Das 40 vagas, 20 serão via convites e serão feitas a atletas que participaram do CrossFit Games em 2025. As outras 20 vagas sairão do leaderboard final das quartas de final. Os 20 melhores atletas das quartas vão para o Syndicate. Aqui nós temos algumas observações importantes. Os atletas têm que ter feito o Open, ficado dentro dos 25%, tem que ter feito as quartas de final e ficado dentro dos 2.000 do mundo para conquistar uma vaga para o Syndicate e posteriormente para o CrossFit Games, caso vençam ou fiquem no pódio do Syndicate. Outro detalhe importante é que se o atleta já se classificar para o CrossFit Games 2026 via outro campeonato classificatório que venha a acontecer antes do Syndicate, ele passa a sua vaga para esse evento para o próximo atleta do leaderboard.
O processo de classificação das equipes é bem mais simples. Também teremos 40 vagas e não temos restrição regional. E as 40 vagas serão completadas pelas 40 melhores equipes do Open. Lembrando, não temos quartas de final para equipes. Então os atletas têm que prestar atenção só para estar inscritos corretamente no Open pela sua box credenciada na CrossFit. E agora vamos falar de polêmica, porque nesta semana eu postei um vídeo aqui no canal do Odd News, que é esse vídeo que está aqui ao lado, que deu mais de 5.000 visualizações e quase 100 comentários. E o título era o que aconteceu com o Guilherme Malheiros no Rogue Invitational. Sim, a performance do atleta foi bem abaixo do esperado. Eu esperava que ele ficasse ali de quinto a oitavo colocado, que é muito condizente com as últimas performances deles nesse campeonato. E eu recebi vários comentários como esse aqui. O Ronald disse que o Gui falou do deslocamento do ombro, está nos history dele. O Cauê também falou, o Gui fez um comunicado hoje nos histories. Ele explica tudo o que rolou nesse camp. E eu gostaria de colocar para vocês o comunicado feito pelo Guilherme Malheiros e levantar alguns pontos que eu achei interessantes sobre a performance do atleta. Galera, acabei de gravar aqui pra vocês um recap no YouTube das provas, vai sair aí quando o nosso editor quiser, provavelmente daqui uma semana, 2 semanas. Queria agradecer a vocês pela torcida de sempre aí, vocês têm colocado a bandeirinha e a lagartixa aí em todas as fotos e comentários e tudo mais. Não teve muita mídia durante a competição, 1 porque eu tava cansado, 2 porque eu tava sofrendo, 3 porque não estava com um bom humor para ficar falando com vocês. Mas agora eu tenho, porque agora eu só tô dolorido e não tenho mais nada para fazer, não tenho nenhum estresse, então tudo certo. Muito obrigado pela torcida de vocês. Foi muito maneira a competição, sofrida pra caramba. Mano, essa competição foi doida. Foi uma das piores aí da minha vida aí. E é isso aí, só agradecer vocês, muito obrigado. E ou falar sobre o meu ombro, né? E neste ponto, Guilherme Malheiros tem razão. O campeonato foi extremamente pesado. Vários atletas reclamaram da programação. O Barbell Spin chegou a fazer essa matéria aqui, comparando a programação de 2025 com todas as outras programações do Rogue Invitational e mostrando que o campeonato negligenciou pontos ginásticos e cobrou muita força e muita potência. E eu queria também colocar as considerações finais dessa matéria aqui para vocês. A Rogue deixou claro mais uma vez que ela enfatiza a capacidade de mover cargas pesadas e mostrar alta potência. Esse é um ponto importante da matéria que justifica o porquê que eu sempre coloco o Guilherme Malheiros bem colocado no Rogue Invitational e porquê que ele me decepcionou um pouco na edição desse ano. Ele é um atleta que consegue sim mover cargas pesadas, ele é uma referência mundial no CrossFit nessa valência e ele também tem uma potência muito boa. E a Kate Henniger, que é a CEO da Rogue, disse repetidamente que eles não estão procurando o atleta mais apto da Terra, e sim mostrar os atletas. E o que a Rogue considera mostrar os atletas? O Rogue valoriza levantamento de pesos super pesados e de objetos estranhos pesados. Essa é a característica desse evento. Então, só para finalizar a matéria, eles deixam claro ali que isso não significa que um atleta menor vai se sair mal no evento, mas as chances estão contra ele. Então é muito interessante para você ver que o próprio campeonato deixa claro que eles querem mover cargas pesadas. Então o Guilherme Malheiros tinha razão quando ele falou que o campeonato desse ano estava extremamente pesado. E aqui tem um ponto interessante que várias pessoas pediram para trocar o programador, que é um atleta famoso de CrossFit. Mas a Kate, que é a dona do evento, disse não, ele só está seguindo as ordens da Rogue. E agora vamos voltar para a segunda parte do history do Guilherme Malheiros, porque ali ele dá uma justificativa sobre a lesão do ombro e eu queria levantar alguns questionamentos bem interessantes para vocês. Sobre o meu ombro, então, vocês já sabem que eu desloquei meu ombro. Olha, agora ficou essas luzinhas. Vocês já sabem que eu desloquei meu ombro lá no Red Bull, naquele negócio da Red Bull. Sabem que eu desloquei de novo na Califórnia. E agora fazendo a mesma coisa, o mesmo movimento. Eu saí do lugar de novo, violentamente. Então balançou bastante dentro aqui da cápsula, da estrutura. Então mexe ali, deve mexer em vários ligamentinhos, músculozinhos, que fica bem dolorido. Então agora fica bem dolorido para mexer. Mas eu consigo fazer quase tudo. Dói. Tudo dói na real. Mas agora é fazer, né, o blinda-ombro, continuar fazendo, depois que a gente tem, a princípio, né, aparentemente, depois que a gente tem esse deslocamento, essa luxação, ele pode ocorrer várias vezes, então é fazer bastante fortalecimento para que isso não possa acontecer. Eu também tenho que descansar, né, tenho que dar mais de 2 semanas entre competições.
E essa lesão que o Guilherme Malheiros teve no Rogue Invitational foi exatamente igual a que ele teve no Red Bull Ranch. Foi tocando o botão na linha de chegada. Então uma infelicidade gigantesca, mas o ponto que eu queria levantar para vocês é que eu acho que não foi esse motivo que fez com que Guilherme Malheiros performasse mal no Rogue Invitational. Com certeza isso atrapalhou a sua preparação, eu não estou dizendo que ele não está lesionado, mas o que eu estou dizendo é que a performance dele já foi comprometida logo no começo da competição. E essa prova aconteceu mais pro final da competição. E eu gostaria de colocar aqui ao lado o resultado do Guilherme Malheiros em todas as edições do Rogue Invitational, para eu explicar um detalhe importante para vocês. A primeira participação do Malheiros foi em 2021 e ele ficou na 5ª colocação. E ele venceu a última prova, que era uma prova de potência, empurrando o trenó e levantando aquele kettlebell gigantesco que pesa acho que 200 quilos sobre a escada. Então era o Stars que eles chamam lá. E a mesma prova que tem essa valência bem difícil, no ano de 2025, ele ficou aqui na 16ª colocação. Então Guilherme Malheiros ele está variando muito em provas que ele é muito bom. Na prova do back squat ele é muito forte, ele fez a primeira série de 10 unbroke e na série final ele quebrou de 1 em 1 a repetição. Então alguma coisa aconteceu com o Guilherme Malheiros na competição que foi antes da lesão dele do ombro. Depois da lesão do ombro ele teve uma prova de all face HSPU em que ele ficou na 13ª colocação. Então talvez esse resultado foi afetado pela lesão do ombro, mas eu estou falando dos resultados anteriores do atleta. Então eu ainda tenho uma dúvida do que aconteceu para o Malheiros estar tão apático nessa edição do Rogue Invitational. Sim, eu acredito que a posição final boa para o atleta é de 5º a 7º lugar. As provas são provas que ajudam a característica do Guilherme Malheiros. E eu recebi mais um comentário nesse vídeo que me chamou muito a atenção e me levantou uma dúvida. E eu gostaria que vocês dessem a opinião de vocês sobre esse comentário. Que foi feito pelo Rodrigo. Fato que seria legal analisar: o melhor ano do Gui Malheiros na Elite foi 2021, 7º no CrossFit Games e 5º no Open, antes de entrar para a Mayhem. De lá para cá, a evolução dele não foi o suficiente para acompanhar os demais atletas. Os dois destaques negativos que você mencionou são parceiros de treino dele. Mesmo o Roman e o Hatfield tendo alguns bons resultados, eles têm oscilado bastante. Bom, no meu vídeo eu comentei que o Hatfield foi um destaque negativo, mas ele não foi um destaque negativo simplesmente pela performance, é porque eu esperava mais do atleta. Mas a temporada do Hatfield foi muito boa esse ano. O Roman Krnikov ele vem com bons resultados, ele venceu a última tour do WFP e ficou no pódio do Rogue Invitational deste ano. Então ele é um atleta que a gente não pode falar mal dele. Agora eu vou te dizer o seguinte, essa primeira parte da tua pergunta é muito interessante mesmo, porque o Guilherme Malheiros performou muito bem em 2021, ano que ele estava com a programação brasileira. Depois que ele foi para a Mayhem, ele não conseguiu performar. E aqui que eu gostaria que todo mundo comentasse, será que a Mayhem está atrapalhando os atletas? A gente viu o que aconteceu com a Hayley Adams nessa edição. Ela não conseguiu fazer nenhum bar muscle up no tronco. Então eu nunca imaginei ver a Hayley Adams nessa situação. Ela ficou em penúltima do campeonato. Então comenta aí o que vocês acham da programação da Mayhem, se ela fez bem ou mal para esses dois atletas que eu comentei aí. Então só para concluir todo o meu raciocínio com relação ao Guilherme Malheiros, eu coloquei o vídeo que questionava o que aconteceu com o atleta. Vários de vocês disseram que ele justificou nos histories. Na minha opinião, ele não justificou 100%, porque o fato das provas estarem pesadas, e realmente estava, só iria beneficiar o atleta, porque ele teria uma vantagem maior sobre os demais atletas, então teria que ir melhor ainda. Outro ponto importante, a lesão do ombro não atrapalhou ele tanto no campeonato em si, pode ter atrapalhado na preparação. E o cúmulo de provas, como ele mencionou ali no history dele. Então ele fez vários eventos, não deu um descanso entre outros, mas aí também não é uma justificativa plausível, porque vários atletas ali fizeram tudo que o Guilherme fez, as tours do WFP e todos os eventos, e ainda fizeram o CrossFit Games. Então aqui ainda continua a minha dúvida, eu estou ansioso para ver os vídeos que ele vai soltar no canal dele, que ele justifica a prova o seu resultado, para tentar entender o que está acontecendo com o Guilherme Malheiros. Será que o rendimento dele está caindo nos campeonatos? E antes de encerrar o programa de hoje, eu gostaria de pedir um favor para vocês. Eu gostaria que vocês hypassem esse vídeo do canal. É só você ir ali onde você faz o comentário no seu celular, mudar a opção para o lado e apertar em hypar. Isso me ajuda a aumentar o impulsionamento do canal. E a gente já conseguiu várias coisas interessantes que eu gostaria de comentar para vocês. A primeira delas é que agora nós temos dublagem automática nos vídeos do Odd News, então vários outros países vão poder acompanhar o meu conteúdo. E isso é graças a todo o apoio de vocês que sempre engajam muito o canal. Então não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo do meu, do seu, do nosso Odd News.